Olá, irmãos e irmãs. Vamos dar seguimento ao quarto capítulo do nosso curso Fortalecer o Casamento. Primeiro vamos dar um momento de silêncio para oração. Dando seguimento ao capítulo 4 do nosso curso Fortalecer o Casamento, vamos começar com uma reflexão bem importante. Quem pode calcular as feridas infligidas com profundidade e dor pelas palavras duras e cruéis pronunciadas com ira? Vou ler mais uma vez. Quem pode calcular as feridas infligidas com profundidade e dor pelas palavras duras e cruéis proferidas com ira? Presidente Gordon Hinckley. Na página 17, vamos dar início ao tema do nosso capítulo. Nosso quarto capítulo será sobre vencer a ira. O presidente Gordon Hinckley ensinou que a irritabilidade é algo vicioso e corrosivo, que destrói o afeto e expulsa o amor. A ira prejudica seu relacionamento com o cônjuge, filhos ou outros. Você pode vencer a ira? A pergunta. E lá também. A ira prejudica seu relacionamento com o cônjuge, filhos ou outros? Em continuidade na página 17, vamos dar seguimento a um tema. O problema da ira. O Elder Lynn Robbins, dos 70, descreveu a ira como um pecado de pensamento que leva a sentimentos ou comportamentos hostis. É a causa das brigas entre motoristas numa avenida, discussões e brigas em competições esportivas e violência dentro de um lar. O presidente Gordon Hinckley advertiu-nos sobre as trágicas consequências da ira ao perguntar: quem pode calcular as feridas infligidas com profundidade e dor pelas palavras duras e cruéis pronunciadas com ira? Todos os dias muitos são agredidos verbalmente, fisicamente e sexualmente por pessoas encolorizadas. Algumas pessoas acham que extravasar sua ira traz satisfação e alegria, sentem-se poderosos e superiores quando intimidam outrem é outras, também. Contudo, a ira vicia e prejudica aqueles que se entregam a ela. Como se trata de algo extremamente destrutivo, em geral, não ajuda a pessoa a conseguir o que deseja. Poucos gostam de estar perto de pessoas irritadas ou irritantes, Ninguém aprecia ser ameaçado ou coagido. Ao ler essa concessão, reflita sobre o que pode fazer para sobrepujar a ira. Tipos e causas da ira. Algumas pessoas se iram quase sem pensar. Essa ira tende a ser difícil de controlar e surgir com extrema rapidez. Em outras situações, ela acumula-se lentamente à medida que a pessoa se depara com ameaças constantes, injustas ou maus tratos. Esses fatos percebidos de modo subjetivo costumam ser exagerados ou imaginários. De qualquer forma, o fato de encolorizar-se constitui uma escolha. Quando você se defronta com uma pessoa, o seu corpo prepara-se para agir. A pressão sanguínea sobe, os músculos enrijecem e respiração acelera-se e mentalmente prontificam-se para lidar com a ameaça ou agressão em vista e vencê-la. Essa preparação física pode explodir numa única reação verbal física. Pode também se acumular lentamente com o tempo, quando você passa por uma série de provocações até eclodir diante de determinada situação. Às vezes algo de pouca importância que normalmente você ignora. Ter consciência das percepções distorcidas e dos perigos físicos que as acompanham proporciona duas estratégias para o controle da ira. 1. Resistir a percepções distorcidas. 2. Evitar situações que provocam ira até que a tensão e o estresse diminuem. Página 17. Vamos para a próxima página, que é a página 18. Na página 18, temos vários temas a ser abordados nos tópicos. Viver sem ira. Quando alguém o ameaça ou provoca, você não precisa irar-se. Aprenda a desenvolver razões que tragam melhores resultados para você e para outras pessoas, principalmente a sua família. Você pode controlar sua raiva. As recomendações a seguir serão úteis. Leia-os atentamente e pratique as que melhor se adaptem ao seu caso. Identificar seu ciclo de ira. Se você se ira com frequência ou regularmente, é possível que se envolva num comportamento cíclico que inclui 4 fases. Na primeira delas, você até pode fingir que tudo está normal, mas a cólera esconde-se
sob a superfície. Essa fase pode ser breve ou durar dias, semanas ou mais. A segunda fase envolve a acumulação da ira, quando você se entrega a pensamentos distorcidos, odiosos e faz planos para dar vazão a esses sentimentos. Essa fase também pode durar vários dias ou semanas de cada vez. A terceira fase é a de ação. Você explode, humilha e agride alguém, fisicamente ou verbalmente. A quarta fase é a de arrependimento, pois você se sente culpado e envergonhado e assim procura compensar o acesso de cólera tentando ser uma boa pessoa. Quando sua resolução perde a força, o ciclo recomeça. Manter um registro de seus acessos de ira. Esse é um outro subtópico. Mantenha um registro da situação em que você se ira e a maneira como lidar com elas. Anote o acontecimento ou a pessoa que constituirá o estupim, ou é o estupim da situação. A data e a intensidade de sua raiva numa escala de 1 a 10, como a ira mais branda é 10, como a mais grave. De 1 a mais branda e a 10 mais grave. Registre os pensamentos nos quais se baseou sua ira. A maneira como você lidou com ela. Seu sucesso ou fracasso para controlá-la. O que parece ter ajudado e o que você pode fazer melhor. Na próxima vez, ao manter um registro de seus acessos de cólera, aumentará sua consciência dos ciclos de ira. Se usando os princípios dessas tensões, você interromperá a ira nos estágios iniciais. Lembrando que são termos da ira, não de outras questões do corpo, tá? Acalmar os pensamentos que provoquem ira. Procure explicações alternativas para situações que atecem sua ira. Por exemplo, pessoas que fecham no trânsito podem estar atrasadas para um compromisso. A pessoa que zombe de você pode estar tentando ser engraçado e não fazendo um esforço direto para defendê-lo. Encare a situação desagradáveis como problemas a serem resolvidos, não como terríveis ameaças que exigem uma resposta espetacular. Empenhe-se para mudar seus pensamentos tão longo possíveis. As pessoas tendem a agir de modo irracional depois de acumular da ira. É aquilo que fala, né? Faz dos limões uma limonada, né, irmãos? Tentando relaxar, pensar mais de uma vez, né? Porque pensa uma vez e faz, aí tá sempre dá reação negativa, né, do comportamento. Rádio Novo, da Universidade da Califórnia, em Irving, recomendou frases que podem ajudar a acalmar pensamentos que resultem em ira. Alguns exemplos são: se eu me irar, as consequências serão desagradáveis. Não devo sempre moldar as intenções alheias ou tirar conclusões precipitadas. Posso resolver essas situações com razão? Pratique essas frases e pensamentos mentalmente antes de irar, a fim de que estejam a seu alcance quando surgir a necessidade. Próximo tópico. Sair de situações que induzam a ira. Ou seja, evitar situações que induzem a ira. O melhor momento de evitar a ira é quando você percebe que seu estresse está aumentando. Com a reação química que sucede em seu corpo, sua incapacidade de racionar e controlar consequentemente diminui. Uma pessoa irada tende a se tornar irracional, desenvolvendo uma sensação de poder de leve. As agressões, sejam quais forem os resultados e consequências. Monitore sua ira e imagine um território para o nível. Na próxima página, em continuação, de sua raiva. Se você costuma perder o controle a 25 graus, saia da situação antes que seja atingida essa temperatura. Siga ao interlocutor. Estou perdendo a serenidade, preciso de tempo para acalmar-me. Não culpe a outra pessoa dizendo: você está irritando. Marque um momento agradável para reiniciar a conversa. Identificar a atividade que o acalme. Muitos tipos de atividades podem ajudá-lo a acalmar-se. Quando começar a irritar-se, entre em atividades relaxantes, podendo citar: meditar, trabalhar, correr, nadar, ouvir música, ler um livro, estudar escrituras e orar. Contar também contar, às vezes pensar em algo que goste, né? Coisas que fazem bem para cada irmão e irmã para evitar a questão da raiva. Não tente acalmar-se externamente seus motivos para irar-se ou pensamentos constantemente no incidente. Se você ficar remoendo a situação em palavras ou pensamentos, é muito provável que irá aumentar. Ao reviver mentalmente acontecimentos sem cessar, tenderá a continuar a exagerá-lo. Ao desabafar oralmente, você fez o mesmo, justificando em sua mente a violência e expressão de sua ira. Segunda parte. Expressar sentimentos subyacentes dos tópicos. A ira costuma vir à tona no lugar de mágoa, medo, vergonha ou rejeição. Algumas pessoas ficam reticentes para expor seus sentimentos, temendo revelar fraqueza ou vulnerabilidade.
No entanto, ser honesto e fraco exige isso. Sim, grande força, coragem e humildade. Se você exprimir seus sentimentos mais profundos, conseguirá resolver mais facilmente os conflitos. Verá que as pessoas ficarão menos na defensiva e mais dispostas a solucionar o problema. Seu relacionamento com os familiares e outras pessoas vai melhorar. Buscar mudanças espirituais. O processo de vir a Cristo envolve uma transformação espiritual que resulta num comportamento pacífico e amoroso, como explicou o Elder Marvin Aston, do Quórum dos 12. Quando nos convertermos verdadeiramente, nosso modo de tratar o próximo enche-lhes cada vez mais de paciência, bondade e aceitação. Aceitação bondosa e desejo de desempenhar um papel positivo em sua vida. Se a ira constitui um problema em sua vida, seu bispo ou presidente de ramo pode ajudá-la a elaborar um plano para aumentar sua espiritualidade. Ao chegar a Cristo, você se irritará com muito menos frequência. A paz de Deus. O apóstolo Paulo afirmou: a paz de Deus excede todo o entendimento. As pessoas que se debaterem no passado com a ira sabem como a libertador sentir paz e sobrepujar essa fraqueza. Certa pessoa relatou: antes eu tinha vontade de fazer mal a todos os que passavam pela minha frente. A ira dominava minha vida. Quando apliquei os princípios do evangelho e aprendi a pensar de modo diferente e a ver as pessoas de uma maneira mais positiva, minha raiva dissipou-se. Agora posso sentir-se bem na presença de Deus e de pessoas. Sinto que retomei as rédeas da minha vida. Prática. Desenvolva um plano para resolver possíveis problemas de ira em sua vida usando os princípios ensinados nessa sessão. Afugente a raiva nos estágios iniciais no ciclo de ira, antes de haja um acúmulo. Envolva as pessoas em seu plano, como familiares, amigos, bispos e outros que puderem ajudar. Redija seu plano e siga-os fazendo alterações que forem necessárias. Essa é a página 19. Na próxima página, a 20, recomendo algumas leituras. Provérbios 16:32, Terceiro Nef 11:29-30 e Terceiro Nef 12:22. E finalizou nossa quarta aula do curso Fortalecer o Casamento. Até as próximas aulas. Tchau!